Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos, e hoje estamos trazendo aqui o primeiro vídeo da temporada regular de 2024 do Denver Broncos. Antes de começar, o recado de sempre: você que não é inscrito no nosso canal, dá uma moral pra gente, é um botãozinho para se inscrever e um botãozinho no like, se vocês gostarem do vídeo. Espero que gostem, para ajudar demais a gente na divulgação aqui do nosso trabalho. Além disso, a gente agora está lá no Threads, não tem mais o nosso antigo companheiro X. Estamos só no Threads, em @broncos_br, tá? E também não deixem de seguir os nossos amigos do @DenverBroncosBR, que fazem um trabalho muito legal lá no Instagram, beleza? Bom, falando agora sobre os assuntos que a gente tem para falar. São muitas coisas, né? Muitas coisas pra gente falar aqui. Eu dividi esse vídeo em duas partes, tá? A gente vai fazer um pós-jogo, né? Demorou um pouquinho, né? 4 dias para poder fazer esse pós-jogo, né? Porque eu tava lá em São Paulo, porque eu fui no jogo da NFL de sexta-feira, né? Entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. Foi uma experiência incrível, mágica, sensacional. Jamais esperaria, sei lá, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei a ver a NFL, jamais imaginaria que a gente fosse ver um jogo aqui no Brasil, e aconteceu, e foi lindo, foi mágico. Então eu tava lá em São Paulo, aí eu assisti o jogo, né, entre o voo e a saída do hotel, enfim, foi uma confusão, mas eu consegui parar para ver os principais momentos. Depois eu vi o jogo condensado, já vi All 22, já vi algumas análises sobre o jogo, e estou capacitado para poder falar um pouquinho sobre as minhas impressões. Mas então eu vou dividir em duas partes. Vai ser o pós-jogo da semana 1 contra o Seahawks e um breve pré-jogo contra os Steelers na semana 2, tá? Bom, o principal fato, né, em relação ao Denver Broncos desse jogo, tudo o que as pessoas que torcem para os Broncos estavam mais esperando, era de fato a estreia do Bo Nix, né? E criou-se uma expectativa muito grande em relação ao Bo Nix, porque primeiramente ele foi muito bem no training camp, ele foi muito bem na pré-temporada, né? Quando esteve em campo ele brilhou, ele foi muito bem, né? E a torcida criou uma expectativa de já na semana 1 as coisas funcionarem perfeitamente. E não é assim que funciona, né? Talvez o pessoal mais antigo que acompanha o canal há mais tempo vai lembrar de 2022, do primeiro ano do Russell Wilson nos Broncos. Quando saiu a tabela da NFL e que colocou os Broncos enfrentando o os Seahawks em Seattle na semana 1, eu falei, cara, a pior semana possível para enfrentar o Seattle Seahawks é a semana 1. Porque todos os times estão 0-0. Todos os times têm capacidade de começar 1-0. Todos os times têm aquela expectativa de vamos para os playoffs, vamos ganhar o Super Bowl, enfim. E em 2024 aconteceu a mesma coisa. Os Broncos enfrentaram os Seahawks na semana 1. Foram sob circunstâncias diferentes? Com certeza. Sem a menor sombra de dúvida. Mas ainda assim, o resultado final foi bem parecido, né? O fato de jogar o primeiro jogo da temporada num ambiente hostil, contra uma boa defesa, um time que conta muito com o apoio da torcida, é natural que o jogo fosse difícil. Mas ainda assim, apesar disso tudo, eu que sou talvez um dos maiores defensores do Bo Nix, da escolha do Bo Nix, de como os Broncos têm lidado com a seleção dele, né, e consequentemente ele ter virado titular, eu imaginava que ele fosse ter um jogo melhor do que ele teve, mas por diversos aspectos que eu vou falar daqui a pouco. Mas as estatísticas dele foram realmente assim frustrantes, digamos assim. Foram 26 passes completos de 42 para 138 jardas, 2 interceptações, sendo uma delas bem feia, tá? E um touchdown corrido ali no final do jogo, né? Não considero garbage time porque assim, os Broncos ficaram a 1 jarda, basicamente, né? Assim, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, de conseguir ter a bola de volta e ter a chance de virar o jogo, né? Mas enfim. Ainda assim, o jogo do Bo Nix não foi aquele de encher os olhos, tá? A quantidade de passes curtos, passes
ou atrás da linha de scrimmage, ou na linha de scrimmage, ou assim, 3, 4 jardas depois da linha de scrimmage, foi muito grande. E assim, isso é uma marca que a torcida dos Broncos vai ter que se acostumar, porque isso vai acontecer com frequência. Não vai acontecer com essa quantidade enorme que teve nesse primeiro jogo contra os Seahawks. Mas vai acontecer. Isso aí eu garanto pra vocês. O Bo Nix é um quarterback que tende a se livrar muito rápido da bola e ele prefere ter ali um ganho de 3, 4 jardas, mesmo sendo, sei lá, segunda para 10, ter ali ganhar suas 3, 4 jardas, do que tentar fugir do pocket e ganhar uma big play. Tá? Ele é um cara muito conservador nesse quesito. Mas não significa que ele não é um cara que não tenha a habilidade de fazer scrambles, de escapar do pocket, enfim. Isso foi uma coisa, inclusive, que acabou sendo a marca do ataque dos Broncos nesse jogo, sendo que não era para ser. Né? Os Broncos fizeram, em termos de drop back, ou seja, jogadas puramente de passe, 53 vezes. 53 vezes. Foi mais que o dobro do número de corridas designadas, né? Sem ser aquelas corridas que aconteceu, enfim, o pocket colapsou, o Bo Nix começou a correr. Jogadas de corrida, que correu com os running backs, menos da metade do número de passes. Você fazer isso fora de casa, contra um adversário que quase foi para os playoffs no ano passado, que contratou um técnico de linha de mente defensiva muito bom, com um QB calouro fora de casa, não tem como vencer assim, cara. Não tem como. E a gente potencialmente teria uma chance de vencer. Né? Então, assim, a gente tem que segurar um pouco tanto a expectativa quanto a corneta em relação ao Bo Nix. A gente tem que estar mais centrado. Tá? Uma das coisas que eu acho que mais prejudicou o Bo Nix foi o Sean Payton. Ah, Vitor, mas você falou lá atrás que o Bo Nix era o quarterback que o Sean Payton queria, que ele ia conseguir rodar o sistema dele. Você falou que na pré-temporada tiveram conceitos que a gente não rodou em nenhum momento com o Russell Wilson, né, em 2 anos, quer dizer, em 1 ano do Sean Payton com o Russell Wilson. E o que mudou? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu acho que o Sean Payton entrou nesse jogo achando que o Seattle ia jogar muito mais zona, né, marcação em zona, do que marcação homem a homem. E isso bugou a cabeça dele em algum momento do jogo, porque assim, ele parou de chamar screens, e aí eu faço um parênteses aqui, porque muita gente confunde screens com passes rápidos e passes laterais, né, passes curtos para running backs. Screens são jogadas que são designadas para ter um passe curto, e os bloqueios já são designados para abrir espaço para esse cara que recebeu a bola. O check down é assim, a última opção. Não tem mais ninguém ali em profundidade, no meio do campo, na lateral, você dá o passe ali pro cara. Né? Ele é a sua última leitura. Tá? E os passes curtos são, né, jogadas ali que são designadas para você ganhar 2, 3 jardas. Então tem diferença. O Sean Payton chamou 2 screens no primeiro tempo e não chamou mais nenhum durante o jogo. Sendo que isso é uma marca do Sean Payton. Então assim, eu acho que o fato do Mike McDonald, que é o técnico do Seattle, ter feito essas mudanças, não mudanças, mas assim, não ter feito aquilo que o Sean Payton imaginou que fosse acontecer, eu acho que deu uma bugada na cabeça dele, tá? E ele simplesmente abandonou a corrida, mesmo com os Broncos vencendo o jogo, a gente correu muito menos do que devia. Eu sei que a gente não estava correndo bem, mas se eu já aprendi alguma coisa sobre corrida, é que em algum momento, se você está correndo, se você está vencendo, se você está tentando correr e a defesa adversária ela está ficando em campo, alguma hora a corrida vai abrir. E foi isso que aconteceu, mas para o Seattle Seahawks. Né? No primeiro tempo a gente teve uma defesa muito dominante, tanto é que a gente teve, para vocês terem noção, a gente teve um sack na primeira jogada do jogo, a gente teve uma interceptação na segunda jogada do jogo e os Broncos ainda fizeram 2 safeties. Eu particularmente não lembro de nenhum jogo dos Broncos que a gente viu a defesa fazendo 2 safeties. E assim, já não é muito comum ter um safety. 2, então, é assim, loucura. Então, a defesa foi muito bem, a defesa deu campo curto pro ataque no primeiro tempo. A defesa entregou pontos, porque conseguiu 4 pontos, né? Dos 20 pontos dos Broncos, 1/5 foi a defesa que conseguiu, assim, puramente. Não tô nem falando dos drives curtos que viraram field goal e por conta da ação da defesa, né?
Só que aí o problema é que a defesa cansou. E o que mais me preocupa em relação à defesa, porque assim, eu acho que a defesa fez um jogo muito bom, tá? Tirando o terceiro quarto. Porque o que parece é que a defesa cansou. Só que a defesa cansou, assim, os Broncos terminaram o primeiro tempo no ataque, receberam a bola no segundo tempo, fizeram um 3 and out e a defesa entrou. E nesse drive foi quando as coisas começaram a degringolar. Os Broncos tomaram um touchdown. E a defesa parecia cansada. Mas assim, a defesa não estava em campo no final do primeiro tempo. A defesa descansou no intervalo. A defesa teve bem ou mal ali, né? Alguns minutos de descanso do segundo tempo e entrou cansada, né? Sim, pode ser que seja alguma marca do Vance Joseph, né? O fato de ser uma defesa muito intensa, uma defesa que busca sempre turnover, uma defesa que é meio que 8 ou 80, pode ser. Espero que isso não se repita ao longo dos próximos jogos, porque assim, se você não vai bem no terceiro quarto, dificilmente você ganha jogos, né? Então é isso, estou olhando aqui a minha pauta aqui pra gente poder continuar. A defesa, de fato, foi bem, até certo ponto, né? Assim, cedeu um touchdown longo pro Kenneth Walker e um touchdown longo pro Geno Smith, que não é um quarterback que corre demasiadamente bem, um quarterback, assim, minimamente móvel, assim, faz um serviço ok quando corre com a bola. E os Broncos vão enfrentar outros quarterbacks que são muito mais móveis que o Geno Smith, e aí eu fico preocupado. E isso, inclusive, entra na discussão do pré-jogo contra os Steelers que a gente já vai falar, tá? Aí eu quero atentar para dois pontos para a gente finalizar o jogo contra o Seattle Seahawks, né? O jogo foi 26-20, tá? Os Broncos passaram ali até a metade não, assim, até o começo do terceiro quarto vencendo o jogo, tá? E o que deixou mais claro para mim é que os Broncos sentem muita falta de um playmaker no ataque. Ah, você tem o Courtland Sutton que teve 10 touchdowns na temporada passada? Beleza. Me fala quantos jogos o Sutton teve no ano passado de 100 jardas ou mais? Nenhum. Né? E aí eu teria que ver ali as estatísticas, porque isso foi uma coisa que eu não anotei, mas os Broncos tiveram pouquíssimos jogadores com 100 jardas ou mais. E eu não falo nem só dos recebedores, dos corredores também, né? A gente não tem um corredor para mais de 100 jardas há sei lá quanto tempo. Talvez o Latavius Murray em 2022, em alguns jogos bons que ele fez lá. Enfim, eu acho que o grande problema desse ataque dos Broncos é a falta de um playmaker. Um cara que você coloca a bola na mão dele, ele ganha 3 jardas na recepção e ele vai e ganha mais 10, ganha mais 15. Os Broncos não têm isso agora. Os Broncos optaram por ter um corpo de recebedores, e eu falo mais em relação aos wide receivers, e um tight end, que é o Greg Dulcich, que são mais altos, mais fortes, têm um catch radius, né, uma envergadura muito grande. E assim, isso é bom para jump balls, para back shoulders, né, que são aqueles passes que só o recebedor pode... só ele consegue receber, passes no meio do campo. Mas quando você precisa de fato assim daquele spark, né, aquela fagulha para incendiar o jogo, um passe curto e bum, o cara explode para 20 jardas, ou uma deep ball mesmo, um passe em profundidade, os Broncos não têm. Na verdade, os Broncos têm um jogador, o Marvin Mims, escolha de segunda rodada de 2023. Sabe quantos snaps ele teve? 12. Os Broncos colocaram o Marvin Mims no ataque, em campo no ataque, em 12 situações. Isso é muito pouco para um cara que o Sean Payton falou no ano passado, falou esse ano, que precisamos dar mais oportunidades para ele. Aí a dúvida que fica é, ou ele tá indo muito mal nos treinos, ou o Sean Payton não confia nele a ponto dele ser um dos jogadores titulares, né? Em tese, com a troca do Jerry Jeudy, o Marvin Mims vira esse cara, né, de ser um corredor de rotas melhor, em profundidade, com mais jardas depois da recepção. E para esse primeiro jogo, pelo menos, a gente não conseguiu utilizar. E aí eu trago um aspecto que é muito importante e que os Broncos precisam corrigir isso. Os Broncos tiveram 18 terceiras descidas durante o jogo. Sabe quantas delas foram terceiras longas, né? Assim, terceira longa a gente fala de 7 para mais jardas. 9. Para um ataque que se propõe a
primeiramente, não se colocar em terceiras descidas longas ao fazer, né, ganhos consecutivos, né? Você ganha 3 jardas aqui com a corrida, ganha 4 jardas com um passe, você está numa terceira para 3, você pode correr, você pode passar, você fica de repente até numa zona ali de uma quarta descida. Agora, terceira para 7 é a zona onde a gente define quem são os verdadeiros quarterbacks, elites da liga. Mas não é o que a gente quer, não é a situação que a gente quer colocar o nosso rookie. Mesmo sendo um rookie de primeira rodada, que o Sean Payton pediu ele, enfim. Não é o tipo de situação. Então por isso que eu culpo muito mais o Sean Payton que o Bo Nix para esse jogo. O Sean Payton precisa soltar um pouco a mão do Bo Nix, entender que ele consegue correr bem com a bola também. Ele foi o cara que atingiu a segunda maior velocidade da NFL inteira na primeira semana, num scramble que ele fez e ganhou 20 e poucas jardas. O Sean Payton precisa levar isso em conta, tá? Não só isso, como ele precisa soltar a mão do Bo Nix e operar o ataque que ele quer operar. Eu entendo o ímpeto de, nos primeiros momentos, ali nos primeiros drives, dar passes completos, passes curtos pro Bo Nix para ele ganhar ritmo, mas depois que a gente passou do segundo drive, não tem mais isso. Tem que começar já, sabe, operar como esse seja como o ataque que você quer que seja operado durante todas as semanas. E eu acho que esse foi o grande motivo por a gente não ter vencido esse jogo. Assim, o Seattle Seahawks é um time que talvez peça por peça seja melhor que os Broncos. Acho que eu concordo com essa afirmação que muita gente fala. Mas eu não acho que o jogo foi um amasso do Seattle Seahawks, sabe? Eu acho que o jogo foi bem parelho. O Seattle Seahawks não fez um jogo tão bom também, diga-se de passagem, assim, o ataque deles demorou para engrenar e tal. Mas eu acho que os Broncos estiveram próximos de vencer o Seattle Seahawks, sabe? O problema, e agora virando a chave pro nosso pré-jogo, a defesa dos Steelers é muito melhor que a do Seattle Seahawks. Muito melhor. A defesa dos Steelers tem um jogador que talvez seja o melhor jogador defensivo da liga, talvez um dos 5 melhores jogadores da liga, o TJ Watt, que simplesmente destruiu o Kirk Cousins na semana 1 lá em Atlanta. Os Steelers têm uma secundária muito interessante, com o Joey Porter Jr., com o Minkah Fitzpatrick de safety, né? Meio joga de nickel, joga de safety, enfim. Contrataram o Patrick Queen, que não é um linebacker que me agrada tanto, mas é um cara muito físico, muito instintivo e que geralmente vai bem contra o jogo corrido. Tem o Cameron Hayward, que é um jogador de linha defensiva muito disruptivo. Então, assim, você tem muito mais peças que eu diria assim, que são elite ou estão muito próximos de serem elite, são muito bons, são ótimos, enfim, que o Seattle Seahawks. E aí, se você sofreu contra uma defesa que não é tão boa quanto a que você vai enfrentar agora, o que te garante que o resultado vai ser melhor? Aí eu digo pra vocês, o fato de jogar em casa, eu acho que pode ser uma coisa que vai ajudar muito a gente, tá? Não gostaria de ver os Broncos, por exemplo, escorregando, que foi uma coisa que aconteceu muito contra Seattle, né? No primeiro drive, por exemplo, o Javonte Williams ia correr pro first down e escorregou na linha de scrimmage e caiu. E simplesmente acabou com o drive dos Broncos ali, porque era uma 2ª-1, aí virou 3ª-1, passe incompleto, chutou field goal. Se a gente completa aquela primeira descida ali, o jogo poderia ter sido diferente? É um jogo de muitos si, né? Mas o que eu acho que os Broncos vão fazer em relação à defesa dos Steelers? O ataque eu já vou falar para terminar o vídeo. Como eu disse, a defesa é muito melhor, é um pass rush, principalmente nas pontas, muito melhor do que o do Seattle Seahawks. Tem jogadores de linha defensiva tão bons quanto o de Seattle. E o corpo de linebackers eu diria que é parecido, digamos assim, e a secundária é tão boa quanto, né? Então o que eu acho que o Sean Payton deveria fazer, e aí talvez as pessoas me falem, você é maluco? Eu acho que o Sean Payton tem que manter o plano de jogo que ele fez contra Seattle. Por quê, Vitor? Por que você está falando isso? Está falando que não deu certo e você vai replicar? Sim, você vai replicar. Só que você vai replicar substituindo esses passes curtos
não todos os passes curtos, mas metade desses passes curtos, com corrida. Corrida. Simplesmente para gastar relógio. Para gastar relógio. E aí eu vou entrar em relação ao ataque dos Steelers depois, mas o ataque dos Steelers não produziu nenhum touchdown na semana 1. Nenhum. Foram 5 ou 6 field goals, eu não sei se o jogo foi 18-15 ou 15-12, enfim. Foram só field goals, o que mostra que o seu ataque é perene. Mas ainda sobre o nosso ataque. Os Broncos precisam colocar os playmakers em campo. Não estou falando de colocar em todas as descidas, mas em algumas descidas você precisa ter Marvin Mims e você precisa ter Troy Franklin. Troy Franklin que nem entrou na lista dos relacionados para o jogo contra Seattle. Uma das suas melhores opções de big plays, né, de jogadas explosivas, nem foi pro jogo. E aí quem foi o Lil Jordan Humphrey, que é queridinho do Sean Payton. E na primeira e única, graças a Deus nesse caso, chance que ele teve, ele dropou uma bola numa terceira descida fácil. E esse tipo de coisa não aparece nas estatísticas do Bo Nix. Aparece só como passe incompleto. E foi um drive ali que acabou se tornando um 3-and-out, mas podia ter sido um drive que os Broncos iam, né, começar a pegar ritmo. A primeira bola que ele teve para mostrar, olha, é por isso que eu estou aqui no elenco titular dos Broncos, o Lil Jordan Humphrey. Ele vai e dropa. Então, assim, são algumas coisas que o Sean Payton faz, algumas decisões que ele toma, assim, que meio que marcam ele como um paneleiro, né? Porque isso aí a gente tem que admitir que isso é fato em relação ao Sean Payton, né? Ele quer se cercar das pessoas que ou já jogaram bem com ele, ou já foram bons técnicos sob a tutela dele, enfim. E é isso que eu falei. Os Broncos precisam manter o plano de jogo que foi feito em Seattle, só que entendendo que nem sempre a Big Play vai estar lá. Da mesma forma que não estava contra Seattle, provavelmente não vai estar lá. Uma hora ou outra você vai ter que tomar... você vai ter que arriscar um pouco mais uma bola ou outra, mas de forma geral os Broncos precisam fazer a mesma coisa. Passes curtos e principalmente converter as terceiras descidas curtas. Terceira descida longa, não vou dizer que é loteria, não vou dizer que é um flip coin, né? Que é você jogar uma moeda 50-50, mas dada a nossa atual situação de recebedores, eu diria que é quase isso, assim, sabe? E para finalizar em relação ao ataque, não colocar o jogo nas costas do Bo Nix. O que os Broncos fizeram até o último drive do ataque do jogo contra o Seattle foi isso. Foi colocar o jogo nas costas do Bo Nix. E ele foi lá e teve 2 interceptações. No final ele teve o drive para touchdown e tal, que foi muito bom. Mas assim, não é... Para esse ano, para 2024, não é uma fórmula vitoriosa. Não é uma fórmula vitoriosa. E eu acho que o Bo Nix tem essa capacidade de fazer scrambles, de improvisar. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito ruim do Bo Nix nesse aspecto. Eu acho que ele é uma das grandes traits dele, é saber improvisar, né? Então eu peço muito ao Sean Payton que mantenha o plano de jogo e que não pare de rodar os screens. Os screens são uma marca pessoal do ataque do Sean Payton. Continua rodando. Se não der certo, continua rodando. O ataque tem que continuar correndo. O ataque tem que continuar passando curto. E a gente vai criando assim. Não é esse tipo de ataque que você quer rodar? Então vamos fazer. Só que você tem que colocar os jogadores que performam melhor. E o Lil Jordan Humphrey não é. Simples assim, tá? Sobre o ataque dos Steelers em relação à nossa defesa. Os Steelers estão vivendo, não vou dizer um drama, mas assim... desde o início da off-season, né, eles estão nessa disputa entre os quarterbacks, o Russell Wilson, nosso ex, e o Justin Fields, nosso quase ex para alguns, nessa disputa de quarterbacks. E na semana passada o Russell Wilson não jogou por conta de um problema na panturrilha e aparentemente também não vai jogar nessa semana contra os Broncos. Talvez seja porque o Fields jogou mais ou menos bem, né, contra a Atlanta, fora de casa. Ou pode ser porque o Russell Wilson está machucado mesmo, né? Fato é que a gente só vai descobrir isso no domingo e o time vai se preparar para os dois. Quem que eu preferia? Eu preferia que fosse o Russell Wilson.
por 2 motivos. Primeiro, o Russell Wilson não jogou não jogou bem na pré-temporada, né? Nas 2 vezes que ele entrou em campo ele foi muito mal. Ele já vem numa descendente na carreira dele, isso aí a gente mais do que ninguém sabe o que o Russell Wilson consegue entregar e o que não consegue. E eu acho que a torcida dos Broncos estaria muito mais inflamada para enfrentar o Russell Wilson que o Justin Fields, né? E aí, entrando na nossa defesa, tem um aspecto que eu acho que os Broncos sofreriam ou vão sofrer muito mais com o Fields que contra o Russell Wilson. A habilidade de correr com a bola. Se os Broncos tomaram um touchdown de 35 jardas corridas do Geno Smith, eu tenho medo do que o Justin Fields, que correu para 56 jardas, 57 jardas no jogo contra os Falcons, pode fazer contra a nossa defesa. Né? A gente tem uma debilidade. Assim, nosso corpo de linebackers é muito debilitado, né? Não é surpresa para ninguém. E eu acho que pode ser um grande proveito do ataque dos Steelers se eles colocarem o Justin Fields em movimento. Qual é a boa notícia se for o Justin Fields? Saiu um chart, né, que é tipo um gráfico que mostra a direção dos passes do Justin Fields. Se foi para direita e foi completo, se foi para esquerda e foi touchdown. Quer dizer, não teve touchdown, né? Mas... E aí fica muito curioso porque o meio do campo não tem nenhum passe. Não é que não tem nenhum passe completo. Não tem nenhum passe. Tipo assim, você tem os números aqui, né? Digamos que o campo tá aqui. Aí você tem o número aqui e o número aqui. Todos os passes estão do número para lateral. Todos. E os Broncos são mais fortes de corners outside do que por dentro, né? Do corpo de linebackers e os safeties. Então, assim, em tese, isso é uma coisa que favorece a gente, se for o Justin Fields. Então acaba sendo um pouco de cobertor curto. E eu acho que o time tem que se preparar pro Justin Fields, que provavelmente vai ser ele, mas seria muito bom se fosse o Russell Wilson e a gente pudesse ter esse gostinho de poder vencer o Russell Wilson em casa, né? Se bem que perder para ele em casa também seria doloroso demais. Mas enfim, o que eu acho que vai acontecer no jogo, tá? Eu acho que o jogo vai ser um jogo de poucos pontos. Eu acho que, assim, se for um 17-10, um 17-14, tá bem dentro do que eu espero, tá? Eu espero que o ataque dos Broncos tenha mais ritmo, no sentido de sustentar drives mais longos. Não necessariamente pontuar em todos os drives, mas, assim, conseguir dar um descanso para a defesa, porque a gente já viu que a defesa morre se ela jogar muitos drives consecutivos. Acho que toda defesa morre, mas a morte da nossa foi inacreditável, né? E eu espero um jogo muito melhor do Bo Nix em termos de estatísticas, né? Assim, se a gente for esquecer o resultado, tipo assim, quanto é que foi o jogo? Não interessa. Como é que foi o Bo Nix? Acho que ele vai ter mais jardas do que teve contra Seattle. Acho que ele vai conseguir distribuir a bola melhor para vários recebedores, né? Diferente do que foi basicamente para Courtland Sutton e Devon Vale. O rookie de 7ª rodada, que foi muito bem, entre aspas, né? Teve 7 targets, 7 recepções, acho que 39 ou 40 jardas, alguma coisa assim. Números baixos, né? Assim, uma média de menos de 5 jardas por recepção. E é isso. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. E não consigo nem falar, não, os Broncos vão vencer. Mas eu tô com uma breve expectativa, uma breve esperança de que vamos vencer esse jogo. Até para a continuidade da temporada seria muito ruim começar 0-2. A gente enfrenta Tampa na outra semana lá em Tampa Bay. Na semana 4 é contra os Jets fora de casa, né? A gente joga 3 jogos fora de casa dos 4 primeiros. Então, assim, começar 0-2 seria muito difícil. Então, assim, eu espero que a torcida dos Broncos entre nesse jogo assim com sangue nos olhos. Independente se for Justin Fields, se for Russell Wilson, tem que entrar assim, tipo, pra deixar os caras malucos, gastar timeout, tipo, no primeiro lance do jogo, sabe? E é isso. Bom, o vídeo ficou bem longo, né? Quase 30 minutos de vídeo, mas o pessoal lá no nosso grupo do WhatsApp preferiu um vídeo mais longo, né? Eu perguntei se eles preferiam uma live ou um vídeo longo. Eles falaram que preferiam um vídeo longo, então vídeo longo tá aqui. Fiquei meia hora falando sobre o último jogo dos Broncos e o próximo jogo dos Broncos. Jogo que vai ter transmissão da ESPN, 5h30.
O jogo vai ser lá em Denver, né? Lá no Mile High. E é isso, a gente vai estar fazendo a nossa cobertura lá no Threads, no Instagram e no nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem aqui pra gente no YouTube, ou lá no Threads, ou no Instagram, enfim, pedindo pra entrar no nosso grupo, porque a resenha é muito boa lá e sai muita coisa legal. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço pra você que ainda não se inscreveu e gostou do vídeo, um botãozinho pra se inscrever e um botãozinho pra deixar um like no vídeo, que ajuda demais na divulgação. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. A gente volta semana que vem, seja com vídeo, seja com live. E a gente tá preparando bastante coisa pra vocês pra essa temporada. Beleza? Forte abraço, Go Broncos e até a próxima. Valeu!